eu começo a pensar sobre tudo aquilo que passou nesse ano. Eu gosto, tem gente que acha que isso é bobagem, eu respeito, mas eu gosto de programar minha vida e planejar minhas coisas de acordo com cada ano. Esse ano eu quero isso, isso, aquilo, eu quero fazer assim, assim, assim. E quando chega nessa fase do ano, eu começo a pensar em tudo aquilo que eu me prontifiquei a fazer. E essa palavra hoje vai falar um pouco sobre isso. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso daqui para o final do ano. E hoje eu quero compartilhar uma palavra, e o tema da mensagem hoje é o poder da decisão. Tá meio esquisita essa letra aqui, não tá não? Tá meio esquisita essa letra aqui. Não tá esquisita, não? Ele falou, não tá esquisita, não. Então não tá esquisita, irmão. Ah, agora eu entendi o D. Não tá esquisita, não. É que eu fiquei pensando que isso era um A. Tá certo. O poder da decisão. Eu quero falar sobre isso com você hoje. Você é uma pessoa decidida? Você é uma pessoa firme nas suas decisões? Que nós vamos ver hoje o quanto isso é importante. Nesses últimos cultos, já há um mês e pouco, nós temos falado aqui sobre princípios da palavra de Deus. Que quem cumpre princípio, desfruta do princípio. E com Deus não negocia princípio, irmãos. O que Ele estabeleceu é, e o que Ele não estabeleceu não é. Para nós, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque nós baseamos a nossa fé pela palavra de Deus. E se a nossa vida ela é baseada pela palavra de Deus, cabe a mim olhar para os princípios e tentar ao máximo viver cada princípio que Deus estabeleceu. E veja bem, irmãos, princípio é totalmente diferente de doutrina da comunidade tal, da igreja tal. Existe a doutrina das igrejas. E está tudo bem. Cada um que está em determinada igreja deve respeitar a doutrina que aquela igreja estabeleceu. Ponto, acabou. Mas o que eu estou falando de princípio não é isso. O que eu estou falando de princípio é o que está escrito na Bíblia. E não adianta nós acharmos que com o passar do tempo, porque a civilização mudou, porque os dias são outros, as coisas são mais modernas, os dialetos são outros, a palavra mudou, porque ela não mudou. O que Deus diz na palavra é o que realmente o que Ele quer dizer. Tem muitas pessoas que falam são questões interpretativas. Princípios não são interpretativos. Princípios são princípios. Posso ouvir um amém? Então hoje, irmãos, eu quero falar sobre o princípio da decisão. De você decidir hoje quem você é, o que você vai fazer e quem você vai ser. A Bíblia vai ensinar que existem pessoas que são levadas de um lado para o outro por ventos de doutrina. Hoje a pessoa é isso, amanhã ela é aquilo. Hoje ela falou que está junto, amanhã ela já não está mais junto. Então são pessoas que não são decididas, não são convictas das suas decisões. Então abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Você trouxe a sua Bíblia, irmão? Abre aí. Se você não trouxe, começa a trazer. Se você não tem, vai ali na Somos Store e compra uma baratinha. Tem uma lá bem baratinha mesmo, 19 conto. Josué 24, a partir do verso 14. Diz assim a palavra:
Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham a quem servirão. Escolherão servir os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, aqui uma chamada de Josué para o povo que ele estava liderando, para o povo que ele estava conduzindo. Josué, ele tem essa palavra de Deus e fala para o povo: olha, vocês precisam temer ao Senhor e servi-lo de todo o coração. Acompanha comigo lá. Vocês precisam temer ao Senhor, ou seja, respeitar a Deus e servir a Ele de todo o coração. Irmãos, por que ele estava falando isso? Porque o povo estava com a vida, com a crença misturada. Serviam um pouco ao Senhor, serviam um pouco os deuses dos amorreus, serviam um pouco os deuses dos seus antepassados. Eles serviam de tudo um pouco, em tudo aquilo que falassem para eles acreditar, eles acreditavam. Mas, irmãos, eles estavam sendo conduzidos por um servo de Deus. Esse era um povo que havia já experimentado muitos sinais do Senhor. E chega um momento, irmãos, que Josué tem que falar uma palavra ou ser até duro com o povo de Deus. Diga assim: ser duro com o povo de Deus. Irmãos, isso aqui não era um povo estrangeiro, isso aqui era o povo de Deus. Isso aqui era a nação eleita, o povo escolhido. O povo que antes estava no Egito, agora é o povo que passou pelo Mar Vermelho, cruzou o deserto, cruzou o Rio Jordão. É com esse povo que Josué estava falando, com o povo de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que certas coisas que nós escutamos na igreja, talvez nós não deveríamos escutar mais. E de fato nós não deveríamos escutar se nós servíssemos ao Senhor de todo o nosso coração. E aí, nesse princípio de palavra, a gente já pode se perguntar, fazer uma pergunta para nós mesmos: com quem o Senhor tem dividido o nosso coração? Todo o seu coração tem sido do Senhor? Sabe, irmãos, eu sei que isso é uma luta, eu sei que isso parece uma fantasia que não é possível, mas eu penso que é possível. Por quê? Porque a Bíblia diz que é possível. Quando você vai ver Jesus ensinando acerca dos mandamentos, ele fala assim: ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Só que, irmãos, desculpa, nós, Igreja de Cristo, temos negligenciado isso. Temos tantas paixões. Aqui ele fala assim: olha, abandonem os ídolos dos seus antepassados, irmãos.
E quando eu estou falando de ídolo aqui agora, não pense que eu estou falando de idolatria, de imagem, desse tipo de coisa. Não. Quantos ídolos nós não temos no nosso coração, que nós prestamos devoção? Quantos ídolos, quantas crenças tem na nossa cabeça, na nossa mente, que nós damos o mesmo valor que nós damos a Deus, ou até valor superior. Quem está me entendendo? E hoje, irmãos, é uma palavra para nós avaliarmos. Quem são os ídolos que têm roubado o espaço de Deus dentro do nosso todo coração? Às vezes, pasme, filhos se tornam ídolos. Às vezes, emprego se torna um ídolo. Dinheiro, não tem nem o que falar. Já é um ídolo. Sabe? Às vezes o celular se tornou um ídolo. Ídolos que estão entronados no nosso coração. E sabe, irmãos, às vezes a gente acha que isso é tão irrelevante. Às vezes a gente dá tão pouco valor nisso, numa fala dessa, numa leitura dessa, que a gente fala, mas não é tão desse jeito assim. E a gente vai levando a vida, e vai levando a vida. E nós vamos ver na palavra hoje qual é o resultado de levar uma vida assim. Aí, irmãos, eu vejo Josué fazendo uma convocação para o povo. Olha, vocês precisam decidir. Só que, irmãos, quando ele propõe isso para o povo, ele não fala assim, viu, vão embora. Pensem, reflitam. Veja se é isso mesmo que vocês querem. E no culto do domingo que vem vocês me respondem. Não, não. Ele fala, decidam hoje. Decidam agora. Ô, irmão, a nossa vida é o resultado das nossas decisões. Ou a nossa vida é o resultado das nossas frágeis decisões. E Josué fala assim, vocês precisam escolher hoje a quem vocês servirão. E ele diz, a minha decisão eu já tomei. Ei pai, ei mãe, eu quero falar com você hoje aqui. Você já tomou a decisão pela sua casa? Agora eu quero me dirigir a você pai, você mãe. Porque ele diz aqui, ele não fala, eu conversei com a minha família, meu filho falou que está dentro, minha filha falou que está dentro, meu outro filho falou que está dentro, minha esposa falou que está dentro, então nós estamos dentro. Não, ele falou, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ei pai, ei mãe, nem é essa a mensagem de hoje. Mas está na hora de você decidir pela sua casa. Está na hora de você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus dentro da sua casa. Você está esperando que o seu filho venha para a igreja e se converta. Não, o seu filho tem que olhar para você e decidir que ele vai servir o teu Deus. Mas se você servir um Deus de uma forma errada, é assim que o seu filho vai servir a Deus. Se o seu filho vê você tratando as coisas de Deus com irreverência, ele nunca vai ter reverência a Deus. Se o seu filho vê você enxergar o culto como apenas uma programação da semana, assim o seu filho vai ver o culto. Se o seu filho vê que a Bíblia é um livro que você chega da igreja, quando você leva para a igreja, põe em cima da mesa e fica lá a semana inteira, é assim que o seu filho vai lidar com a Bíblia. Então, irmãos, não adianta, a nossa vida é fruto
das nossas decisões. São frutos, a nossa vida é fruto das nossas decisões. Se o seu filho vê você falando mal das pessoas, adivinha o que ela vai aprender? É estatística comprovada que o filho começa a fumar porque vê o pai fumar. Começa a beber porque vê o pai beber. Começa a mexer com mulher na rua porque vê o seu pai mexendo com mulheres na rua. Essa é a parte ruim. Agora vamos falar da parte boa. Imagina se seu filho vê você com uma vida de devoção a Deus. Imagina se seu filho vê você lidando com o culto do momento mais sagrado da sua semana. Imagina se seu filho vê você todos os dias se reverenciando, lendo a palavra de Deus na mesa de casa, antes de sair do trabalho, ou na hora do almoço, ou antes de dormir, não importa. Ele vê você tendo contato com a palavra de Deus. Quem está me entendendo nessa noite, dá um glória a Deus. E desculpa, irmãos, é uma verdade, o nosso filho vê a gente tratando as coisas de Deus. As pessoas não têm temor de mudar de igreja. O filho vê o pai mudando de igreja toda hora. O que o filho vai fazer? Ele vai falar, igreja não é bom. Vê o pai falando mal do pastor. Irmão, não tem nada a ver com o que eu preparei aqui, mas Deus sabe. Então, irmãos, aí a gente precisa entender que há um poder na nossa decisão. Há um poder nas nossas decisões. Quais são as palavras que os seus filhos, pais, veem vocês falando dentro de casa? O homem, como que o seu filho vai tratar as mulheres? Ou melhor, a mulher dele. Do jeito que você trata a sua esposa. Mulheres, mães, a sua filha vai tratar o marido do jeito que você trata o teu marido. Do jeito que você trata o pai dela. O poder da decisão. Nós vivemos em dias que as pessoas não são firmes nas suas convicções. Um dos maiores enganos que alguém pode cometer é servir a Deus parcialmente. Vou repetir, um dos maiores enganos que uma pessoa pode cometer é ter uma vida de servir a Deus parcialmente. Escute, obediência parcial é desobediência completa. Obediência parcial é desobediência completa. Se você chegar para o teu filho e falar, filho, lava a louça. Aí ele vai lá lavar a louça. Aí ele começa a lavar. No meio do caminho, ele larga a louça. Aí ele vai jogar videogame. Quando você chegar na cozinha, o que você vai dizer? Você vai olhar para o seu filho, ô Joãozinho, você não me obedeceu. Ele vai falar assim, obedeci sim, mãe, uma parte. Você vai falar, tudo bem, filho. Obrigado, pelo menos uma parte você fez. É assim? É assim? Por que a gente ousa pensar que com Deus é assim? E aí a gente obedece as coisas de Deus de forma parcial, aquilo que nos convém. Aquilo que o nosso intelecto julga ser certo. A gente serve a Deus e acha que é assim. E vamos levando. E sabe o que é isso, irmãos? É engano. Você está se enganando. Se enganando. E é o que estava acontecendo
com o povo hebreu, quando Josué libera essa palavra para eles. Fala, viu, e aí? Vocês viram o que aconteceu no Mar Vermelho? Vocês viram o que aconteceu no deserto? Vocês viram o que aconteceu no Rio Jordão? Vocês viram que Deus entregou os seus inimigos nas mãos de vocês? E aí? Vocês vão continuar servindo a Deus mais ou menos? Se você continuar servindo a Deus mais ou menos, sinto em te dizer, você vai ter uma vida mais ou menos. Uma área é boa, a outra área é ruim. Eu sou bem-sucedido financeiramente, mas eu não sou bem-sucedido em relacionamento. Eu sou bem-sucedido em relacionamento, mas a minha vida profissional não vai. Por quê? É o espinho da minha carne, sabe, pastor? Assim como Paulo tem espinho na carne, é que Deus colocou um espinho para a minha vida financeira não ir bem. Não, para de culpar Deus por aquilo que você não faz. Vida financeira é mordomia, administrar bem os bens. Vida profissional é ser um bom profissional. Tem muito bom profissional que é muito mal na vida financeira. Quem está me entendendo? Então, irmãos, obediência parcial é desobediência completa. E qual que é o problema? O grande problema das pessoas não serem constantes nas suas decisões, é que o resultado disso é andar em círculo. Andar em círculo. Quantos de nós, irmãos, parecemos, sabe, que a vida não sai do lugar. A vida inteira andando em círculo. A vida inteira a mesma coisa. E aí, irmãos, depois atribui essas coisas a Deus, à igreja, a isso, a doutrina. Não! A Bíblia me diz em Efésios, no capítulo 1, que Deus já me abençoou, Lucas, com todas as sortes de bênção. Deus já nos abençoou, ou seja, já está liberado. Agora o que eu preciso fazer? Acessar. E como que eu acesso? Por meio de viver os princípios. Por meio de servir a Deus de todo o coração. E o problema é isso, irmãos. Quer ver? Vamos ler uma passagem aqui. Abre comigo a Bíblia em Ageu, capítulo 1. Às vezes as pessoas só usam esse texto para tirar dinheiro das pessoas. A partir do verso 3, diz assim: Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Grave isso aqui. Vejam o que tem acontecido com vocês. Tem uma versão que diz assim: veja aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, olha o resultado. Olha o resultado, continuando. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em um bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. De novo, olha o resultado. Veja o que tem acontecido. Entra comigo nessa viagem aqui, irmãos. Agora, subam
as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram um pouco para casa, eu fiz desaparecer com sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e os seus animais passarem fome, e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Irmãos, olha que palavra. Hoje, ao invés de nós vivermos dentro dos princípios divinos, nós pensamos que Deus vai tolerar a nossa infidelidade e abençoar os nossos próprios sonhos. Irmãos, aqui eu vejo um povo e diz que a mensagem de Deus veio por meio do profeta Ageu. E dizendo, olha, eu vou aqui falar nas palavras mais atuais, irmãos. Olha, vocês têm se preocupado com a vida de vocês. Vocês querem sempre mais e mais e mais casas luxuosas. É isso que está querendo dizer. Vocês estão preocupados somente consigo, enquanto a minha casa, a casa do Senhor, a casa de Deus, se encontra em ruínas. Ele fala assim, olha, o que tem acontecido com vocês? Vocês trabalham muito, mas não colhem. Vocês bebem água, mas não se saciam. Estão sempre com sede, vestem-se, mas continuam com frio. Por quê? Por que isso tem acontecido? Sabe, irmãos, e quem é essa casa? A Bíblia diz, vai dizer em Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo vai dizer assim, acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? Só que nós, sendo templo do Espírito Santo de Deus, temos vivido uma vida para nós mesmos. O Senhor, muitas vezes, irmãos, acredite nisso que eu estou dizendo, muitas vezes não tem encontrado em nós um espaço para o seu repouso, uma casa para a sua habitação. É só você ler as Escrituras. E quantos de nós, irmãos, gostaríamos de estar vivendo outras coisas? Mas parece que a nossa vida é como o relato de Ageu. Trabalha muito e colhe pouco. Planta muito e colhe pouco. Eu sou pastor dessa igreja, irmãos, eu conheço a vida das pessoas. E quantas vezes eu não fui assim, a minha vida não estava assim. Trabalhava, na hora de colher, cadê? E quando eu venho para as Escrituras, eu olho, irmãos, que o problema não está com Deus. O problema não está nas igrejas.
O problema está em como ensinam a palavra e a palavra que nós nos submetemos e como nós servimos ao Senhor. Você é responsável por aquilo que você ouve. Você é responsável por aquilo que você pratica. Você é responsável e eu sou responsável pelas nossas decisões. Porque a obra de Deus está pronta. Ele já nos abençoou. Ele abriu o santíssimo lugar, o véu se rasgou de alto a baixo. E todos nós temos acesso à sala do trono. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, por causa do sangue do Cordeiro. Só que nós não acessamos, nós não vamos, nós não desfrutamos. Quem está me entendendo? E vamos servindo a Deus meia boca. Só que, irmãos, nunca esqueça disso mais. Obediência parcial é desobediência completa. É melhor não fazer do que fazer mal feito. É melhor não começar a lavar a louça do que começar e largar no meio. Por isso, irmãos, a palavra hoje é o poder da decisão. Quantas vezes você não falou para você mesmo, agora vai, agora eu vou servir, agora eu vou ser diferente, agora eu não vou ser pego mais nisso, agora eu não faço mais, agora eu não vejo mais, agora eu não assisto mais. E você não é firme na sua decisão. Quantas pessoas estão na igreja, entregaram a vida a Jesus e flertam ainda diariamente com os desejos mundanos? Quantas pessoas não pensam, toda hora está pensando em sair da igreja, toda hora está pensando em abandonar, toda hora está decepcionado com alguém, toda hora está querendo ir embora. Para com isso. Você é um homem de palavra, você não é uma mulher de palavra. Quantas vezes você fez um propósito com Deus? Um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida, que me chocou quando eu me converti, quando ele fala assim, Salomão fala assim, quando você fizer um voto com o Senhor, cumpra, corra em cumprir, ele fala, para que não seja um voto de tolo. Voto de tolo é voto abominável. Quantas vezes, irmãos, a gente fala, ai Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer. E Deus fez e você não faz. Sabe, irmãos, esse é o evangelho da verdade. Esse é o evangelho, irmãos. Não é o evangelho, irmãos, que a gente vai acariciar o nosso ego. Não, não é isso que eu preciso. O que eu preciso é que minha alma seja confrontada pelo Espírito de Deus todos os dias. É isso que eu preciso, sabe por quê? Porque a minha alma e a minha carne é sem vergonha. A minha alma e a minha carne, ela deseja as coisas que são contrárias do Espírito, como diz em Gálatas, no capítulo 5. Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo. E não adianta, irmãos, talvez nós somos esse povo de Ageu, que estamos tanto correndo atrás de construir os nossos impérios. Porque eu penso assim, não importa o que você pense, irmão, importa o que a palavra diz. O que você pensa, o dia que você morrer, vai embora com você. O que Deus disse é eterno. O que Deus disse é eterno. O dia que você morrer vai continuar sendo. O dia que eu for vai continuar sendo. Quantos avivalistas passaram? Quantos profetas vieram? Quantos apóstolos passaram? Irmãos, mas a palavra não passou. Ah, mas eu não concordo, irmãos. A sua não concordância com aquilo que a palavra diz, irmãos, para Deus é nada. Deus não vai mudar o princípio da palavra dele para poder agradar o seu ego inflamado e contaminado pelo diabo. Ah, meu Deus do céu, que palavra é essa, irmãos? Isso é uma palavra hoje, sabe para quê, irmãos? Para a gente se converter.
Porque, irmãos, aqui o profeta Ageu está falando novamente para o povo de Deus, não está falando para os estrangeiros, novamente está falando para o povo de Deus. E sabe o que eu acredito nos dias de hoje, irmãos? Que o grande avivamento não é os de fora, vindo para dentro da igreja, mas é os de dentro da igreja, voltando para Cristo. Quem tem que se converter nesses dias é a igreja, pela sua corrupção, pela sua maldade, pela sua idolatria, pelo seu partidarismo. É a igreja que precisa se converter. Como nós vamos querer ganhar uma cidade se nós, que somos igreja de Cristo, somos os mais corrompidos? Não conseguimos cumprir os princípios de Deus e queremos que os outros cumpram. Para que eu vou ganhar uma cidade para Jesus para servir a Deus do jeito que eu sirvo? Não. Não. Nós vamos ganhar uma cidade para Jesus, para servir a Cristo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele espera, do jeito que Ele vai vir. Ele vai estabelecer um governo, irmão. Ele não vai estabelecer uma sociedade alternativa, não. Ele vai estabelecer um reino. Ele vai estabelecer um reino. Ele virá e Ele governará todas as nações da terra a partir de Israel. É governo. É governo. Agora, irmãos, por favor, deixa Ele governar primeiro a sua vida. Deixa Ele governar a sua casa. Deixa Ele governar a sua mente. Deixa Ele governar as suas emoções. Permita que Ele governe a sua vida. Deixa Ele governar. Ele governar, irmãos, é dar o controle na mão. É entender que o joystick está na mão dele, irmãos. Eu só sou o personagem, que eu vou para onde Ele mandar, agora é para lá. Porque senão isso que nós cantamos aqui, no momento, para onde quiser eu irei. Irmãos, é mentira. Desculpa. Se nós não somos o que nós cantamos, vocês me perdoam? Que eu vou falar aqui, me perdoa antes. É hipocrisia a gente cantar uma música como essa, não é adoração. E não estou falando que não tem que cantar, tem que cantar até a gente se tornar. Tem que cantar até a gente se tornar, mas a gente tem que olhar. Deus, eu não sou isso, mas eu quero ser. Eu ainda não sou, mas eu vou ser. Mas eu não sou isso, mas estou começando a ficar. Ah, mas não sou isso, está crescendo dentro de mim. Eu não sou isso ainda, mas eu estou melhorando. Ah, Deus, eu estou parecido com isso. Ah, Pai, agora eu estou. Aonde o Senhor quiser eu vou. Aí o Senhor diz para o povo: vejam o que tem acontecido com vocês. Sabe? Eu comecei dizendo que eu gosto nesse momento do ano refletir sobre o ano que eu passei. Eu, irmãos, eu faço isso já há alguns anos. Eu estabeleço algumas metas e alguns alvos para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional e para a minha vida ministerial. Obrigado, Gui. Eu gosto disso porque isso me desafia eu quero terminar o ano de 2024 uma pessoa melhor do que eu terminei o ano de 2023. Mas isso não é para a glória minha, é para a glória de Deus. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um empreendedor melhor, eu quero ser um pastor melhor. Então, irmãos, eu faço o planejamento do meu ano. Eu faço o planejamento do meu ano. Eu entro lá e eu falo o meu planejamento pessoal. Esse ano, irmãos, isso aí não é o que você quer. O que você quer é sonho. Você pode sonhar, irmãos. Você pode sonhar em ter um Porsche.
Você pode sonhar em ter um foguete, você pode sonhar em ser o Elon Musk, você pode sonhar. Agora, o que você pode ser? Coloque alvos alcançáveis. Não, isso aqui, se eu trabalhar, se eu me dedicar, eu alcanço. Eu vou chegar lá. Pare de ser iludido. Deixa que Deus ele faz as suas surpresas no meio do caminho, mas coloque alvos alcançáveis. Então, irmãos, eu sempre gosto. E hoje eu estava à tarde com a Andresa, e ela falou, amor, você já começou a estabelecer os alvos do ano que vem? Eu falei assim, não, eu preciso dar uma olhada como que está desse ano. E eu deixo lá tudo anotado, e aí vai chegando nessa época eu vou ticando, sabe? Isso eu consegui, isso eu consegui, isso eu consegui. Isso foi, isso aconteceu, isso aconteceu. Irmãos, para a glória de Jesus, irmãos, de tudo que eu coloquei lá, e não foram poucas coisas, 95% já está completo. Aí a minha pergunta para você é, e você? Eu não sou melhor do que ninguém, meu irmão. Eu só aprendi que eu preciso ser disciplinado, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou preguiçoso, eu sou desleixado para algumas coisas. Então eu precisei me disciplinar. Eu precisei dizer, algumas coisas eu já não aceito mais na minha vida. Quando eu sempre digo isso, que quando eu estava beirando meus 40 anos, eu tive a crise dos quase 40. E eu comecei a fazer um balanço da minha vida. Irmãos, e o resultado foi muito negativo. Eu olhei e falei, cara, eu fracassei. Não deu bom. Então eu preciso fazer diferente. E eu decidi. Que algumas coisas na minha vida iam mudar radicalmente. Que o meu comprometimento com Deus ia mudar radicalmente. Que para mim era mais conveniente agradar a Deus do que os homens, do que pessoas. Então eu tomei uma decisão na minha vida, eu, minha esposa e minhas filhas, que o Leozinho ainda não era nascido. Nós não vamos mais passar um ano como esse. Tem situações que eu não vou passar mais. Eu decidi. Eu coloquei isso aos pés do Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso da sua ajuda. Mas a primeira aliança que eu quero restabelecer é com o Senhor. E eu quero dizer para você aqui, meu irmão, talvez é o momento de você olhar, olha o que tem acontecido com você, olhe para a sua vida, tá legal? Era isso mesmo que você esperava? Seja sincero com você mesmo, seja honesto com você mesmo, é isso mesmo? Esse é o tipo de cristão que você gostaria de ser? Esse é o tipo de pai? Esse é o tipo de profissional? Esse é o tipo de vida que você gostaria de levar? Seja honesto com você. Porque se você for honesto com você, você vai descobrir o que você precisa melhorar. Porque se você não for honesto com você, você vai se enganar de novo. Vocês estão entendendo, irmão? Agora pensa, faz um balanço. Tem dado certo do seu jeito? Tem dado certo do seu jeito? Se você pudesse olhar para sua esposa, marido, e permitisse a sua esposa falar de todo o coração, sem você julgá-la, sem você condená-la, sem você oprimi-la, você é feliz? Ela poderia dar a resposta verdadeira para você? E se ela falasse para você, não estou feliz? E você, esposa, você poderia olhar para o seu marido e dizer, e aí? Você acha que deu certo?
Você está feliz? O que você acha? A minha pergunta para você hoje, pergunta minha, Leonardo, está dando certo do seu jeito? Deu certo do seu jeito? Se não deu certo, se deu certo, agora se não deu certo, eu gostaria de te encorajar a abandonar o seu jeito e começar a fazer do jeito de Deus. Não é do jeito do pastor Léo, não é do jeito do Lucas, nem do jeito do pastor João. É do jeito de Deus. Não é do jeito da Somos. É do jeito de Deus. Você sabia que a Bíblia ensina você a ser um pai? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser uma mãe? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser um filho? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser um empresário? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser um CLT? Sabia? Um funcionário? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser um marido? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser uma esposa? Você sabia que a Bíblia ensina você a ser igreja? Você sabia que a Bíblia ensina sobre finanças? Você sabia que a Bíblia ensina a ser um profissional? Você sabia? Fala a verdade, você sabia? E se você sabe, por que você não faz? Eu quero te dizer que dá tempo ainda. Você está vivo. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda da sua família. Dá tempo ainda de você ter uma vida com Deus. Dá tempo ainda do seu ministério. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de viver o chamado de Deus para a sua vida. Dá tempo ainda. Só que precisa decidir hoje. Agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 2024 já está se encerrando. E mais um ano se passou. Deu tudo certo do jeito que você planejou? E aí, você vai acordar ou não? Me ouça em amor, por favor, irmãos. Por favor, me ouça em amor. Não pensa, o pastor estava com a metralhadora hoje lá e foi... Não, não, por favor. Quem sou eu, irmãos? Essa palavra eu sou o primeiro a ser confrontado por ela aqui. Essa palavra aqui você pode ter certeza. Eu chego em casa, eu entro no YouTube, eu assisto ela todinha de novo para mim. Não me julgo ser melhor do que ninguém. Quem me dera, irmãos. Ai, coitado de mim, irmãos. Coitado. Sou menos capaz, talvez, dessa igreja aqui, irmãos. Não estou sendo demagogo, não, irmãos. Eu sei o quanto eu me desafio. Eu sei o quanto eu tenho que me superar. Eu sei o quanto eu tenho meus medos. Quanto eu tenho medo do fracasso. Como eu tenho medo de chegar naquele dia e o Senhor fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Porque isso ele vai falar para líderes, não vai falar para ovelhas. Vocês que praticaram mal. Então, irmãos, eu não falo aqui, eu estou falando aqui em amor. É uma palavra de pastor, sabe? Não adianta eu falar para você que está tudo bem, se não está tudo bem. Posso te falar uma coisa? A igreja, pastor, no Brasil está bombando. Não está tudo bem, irmão. Tem muito mercenário por aí, não está tudo bem. Não está tudo bem, tem muita conferência de milhões rolando por aí. Não está tudo bem com a igreja. Não ache que está tudo bem com a igreja. Não está tudo bem com a igreja. Tem igreja mais preocupada com cargo político do que o lugar que ela vai se sentar na eternidade. Não está tudo bem, irmãos. Aqui era o povo de Deus. Aqui era o povo eleito.
Israel até hoje é o povo eleito, mas não está tudo bem com aquele povo não, irmão. Você acha que está tudo bem com aquela guerra lá? Não está nada bem, irmãos. Até hoje eles vivem debaixo dessa desobediência. Eles são um povo escolhido? São, mas não está tudo bem. E posso falar para você, irmãos, não está tudo bem com a igreja. Não está tudo bem com a igreja. Não acho que a igreja está tudo bem, a igreja está cheia. Não é isso. Eu tinha preparado mais coisas para falar, mas eu acho que está bom por aqui. Eu acho que já dá para a gente pensar. Sabe que tipo de igreja nós vamos ser? Que tipo de igreja nós vamos ser? Mais uma igreja com o corredor dos milagres? Mais uma igreja com as campanhas e campanhas e campanhas da vitória, da vitória, da vitória? Desculpa, irmãos, eu respeito os meus amigos pastores, respeito todos eles, irmão. Eu não falo mal de igreja, irmão. Porque se eu falar mal da igreja, a gente está falando mal da gente mesmo, porque a igreja é uma. Eu oro por um arrependimento de todos nós pastores, aqueles que ensinam. Porque existe um evangelho de verdade, Lucas. E o evangelho de verdade não é confortável. Não vai nos deixar confortável nas nossas mazelas e nos nossos pecados. Esses adolescentes podiam, no intervalo da escola, estar nos seus Instagrams. Como muitos de nós, adultos, ficamos no nosso horário de almoço, nas nossas empresas, participando de rodas de conversas maledicentes. E não, irmãos, eles estão gastando o intervalo deles, tirando os jovens da depressão, levando o Jesus para aquelas pessoas que se cortam, que são deprimidas. E isso é para nós, irmãos, acordarmos, não está tudo bem, enquanto a gente só estiver preocupada, como a Ageu disse, com as nossas casas luxuosas. É dessa casa que eu estou falando. É dessa casa que eu estou falando. Se para mim está bem, está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. Você está entendendo isso nessa noite? Você está entendendo isso, irmão? Às vezes não está bem se o seu vizinho não está bem. Porque talvez você seja a pessoa mais próxima de Cristo que ela vai conhecer. E se não está tudo bem para ela, não está tudo bem para você. Talvez você é a pessoa mais próxima de Cristo que aquele colega que trabalha na máquina do lado do seu emprego vai conhecer. E pode ser que ele planejou tirar a vida dele amanhã. E se ele fizer isso, não está tudo bem. Vocês estão me entendendo? Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Para de ficar, pastor, mas isso é do Antigo Testamento. Pastor, eu devo dar dízimo. Pastor, eu devo... Para, irmão. O que eu tenho é tudo de Deus. O que eu tenho não é só o dízimo, não. Se Deus pedir tudo, eu dou tudo. Está preocupado tropeçando em coisa pequena. Tem gente tropeçando em 10%, irmão. Está entendendo, né? Você é inteligente. Você é inteligente. Coloque-se de pé em nome de Jesus, por favor. Eu quero orar com você. Oh, meu Deus, que palavra. Eu não sei para você, irmãos, mas para mim, que palavra. Que palavra. Hoje eu passei um dia com o coração muito apertado, sem motivo aparente. Mas quando eu vejo um culto como esse, eu entendo o dia.
Sabe aquele dia que você acorda com vontade de nada? Você já acordou com vontade de nada? Já acordou, Nelly? Com vontade de nada? Eu não quero fazer nada hoje. Nem no culto eu não queria ir. Não é, irmãos, são batalhas espirituais. Eu sabia uma coisa Deus queria comunicar com a gente. E Ele comunicou. E Ele comunicou. E Ele comunicou. Eu queria fazer um desafio aqui nessa noite. Se tem alguém aqui que está nessa noite na igreja e nunca entregou a sua vida para Jesus, essa é a sua noite. A Bíblia diz que nós precisamos confessar o Senhor com a nossa boca e crer no nosso coração. É só essa maneira que você se torna um filho de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém, não tenha vergonha. Você, filho, vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu nunca fiz isso e eu estou sentindo que essa é a minha noite. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero te abençoar. Não perca essa oportunidade. Não vou falar muitas vezes. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Você sabe. Deus, para de querer. Amém? Assim, Senhor Jesus, essa noite, minha Deus, estenda suas mãos para cá, vamos orar, Pai. Eu oro pela vida do seu filho, Deus. Eu peço que o Senhor o fortaleça, que nessa noite o Senhor possa tocá-lo, que nessa noite o Senhor possa escrever o nome do seu filho no livro da vida, Pai. Deus, ministra o coração dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, filho? Final do culto, você vai ali, na livraria. O pastor João vai estar te esperando lá para dar uma palavra com você, tá bom? Irmãos, tem alguém aqui que se afastou da igreja,